Olá, turminha do primeiro ano, preparados para mais uma aulinha? Agora a aula é de matemática e eu sou a professora Josiane Santos, mas eu não estou sozinha, tá? Mas espera aí, que antes disso eu tenho que dizer o tema da aula. O tema da nossa aula de hoje é contagem numérica. Foi a agonia, tá? A alegria de querer apresentar logo a minha parceira, que sempre está aqui, que ia me deixando esquecer o tema da aula. Vamos dar um olá para a professora Iris. Olá, professora Iris. Olá, professora Josi. Olá, crianças. Já estou aqui, estou curiosa. Estou vendo que tem número na mesa, tem uns pomponzinhos coloridos. O que será que tem hoje aqui, hein? Estou ansiosa para saber. Vocês fiquem atentos para aprender, tá certo? Isso mesmo, para poder aprender tem que ficar bastante atento. Mas antes de iniciar propriamente o conteúdo da aula, eu quero apresentar a nossa intérprete de Libras. E quero agradecer pela presença da Ingrid. Muito obrigada, Ingrid, por deixar a minha aula mais acessível. Sem a presença da Ingrid, eu jamais conseguiria chegar a todos os meus alunos surdos. Então, a presença de todos que fazem parte aqui da equipe é importante. Da Ingrid, a minha, da professora Iris e a do pessoal da produção, que já está mandando um coraçãozinho para mim. E eu quero dizer que você, aluno que está assistindo essa aula, menino, menina, criança, você, é maravilhoso ter a sua presença aqui conosco, tá? Então fica aí ligadinho e vamos passear pelo mundo da matemática. Mas antes disso eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe o que é contagem? Já parou para pensar o que é contagem? A gente vive contando as coisas, mas será que você já se perguntou sobre isso? Pois é, se não se perguntou, eu estou perguntando agora e vou te dar a resposta, tá certo? Mas eu tenho certeza que você já sabe qual é. Então vamos lá. Contagem é quando determinamos o número ou quantidade de elementos, tá certo? E é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. A gente vai determinar o número, a quantidade de elementos, tá certo? Vamos lá. Mas a gente vai fazer isso de qualquer forma? Não, a gente vai utilizar aquele livrinho que a gente vai usar durante toda essa semana, tá certo? A gente iniciou a primeira aula com ele, já estamos agora na segunda aula e vamos retomar a história do monstro das cores vai à escola. Você teve dificuldade no primeiro dia? Sentiu o mesmo medo que o monstro das cores sentiu? Pois é, essa é uma história bem legal, tá? A professora Iris está contando a história na aula dela e a gente, das outras disciplinas, estamos pegando algumas partes interessantes para trabalhar o conteúdo da nossa aula. Hoje a gente não vai trabalhar contagem, pois é, a gente vai pegar algumas partes do livro para trabalhar a contagem. Então, vamos lá. Tá certo? Quero lembrar que a autora desse livro é Ana e ela mesma também é a ilustradora. Olha que legal, a mesma pessoa que escreveu o livro é a mesma pessoa que fez as ilustrações. Nem sempre é assim, tá certo? Vamos lá. Aqui eu estou na página que o monstro diz assim, ó, uma nuvem mágica em que se pode voar. Olha! Tome, pegue a sua mochila, você pode colocar dentro dela tudo o que precisa. E na outra parte ele diz, uma selva cheia de armadilhas. E aí eu quero que você observe essa página do livro e me diga se é possível descobrir quantidade de objetos. Observando essa página, é, professora Iris, possível descobrir quantidade de objeto aí? É sim. Esses materiais, né? Que o monge pensou que deveria levar para a escola. Botou boné, bota, repelente, lanterna. E aí, vamos contar? Laser. Vamos contar? Vamos lá, tá? Então, deixa eu voltar aqui à página. E aí o monstro falou o quê? Que uma nuvem mágica em que se pode voar. Quantas nuvens ele falou? Ele falou só de uma nuvem. E como é que eu posso representar esse número, o número 1, tá? E a quantidade que representa o número 1. Eu vou precisar de quê? Dos algarismos que eu possuo no nosso sistema de numeração decimal. A gente já aprendeu na primeira aula, tá? Que a gente tem do 0 e vai até o 9 e que com esses 10 algarismos, por isso que a gente diz que é base 10, ó, vou até contar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que a gente diz que o nosso sistema de numeração decimal é base 10, porque com esses 10 algarismos eu posso formar qualquer outro número. Olha que legal. Você pode formar infinitos números utilizando só esses 10 algarismos, do 0
ao 9. E aí o monstro falou uma nuvem mágica. Vamos contar. Será que tem outra nuvem ou só tinha uma nuvem mesmo? Só tinha uma E nuvem. para representar, eu vou utilizar o número 1. E aí, como é que eu represento esse número em quantidade? Eu vou Uma utilizar... bolinha só, professora Josi. Isso mesmo, professora Iris. Eu vou utilizar pompons para representar a quantidade. Ó. Então, um pompom, tá? Que representa o número 1. Eu poderia usar uma caneta, um lápis, não é mesmo? Uma bola, desde que eu representasse só um objeto para representar a quantidade 1. Então, número 1 objeto, tá certo? E aí vamos descobrir os outros. Boné. Quantos bonés tem aí na imagem do livro? Vou dizer o material que ele levou, tá? Boné, botas, repelente, lanterna, laser e bolsa, mochila, né, de escola. E a mochila, a lanterna, o repelente, o laser e o boné e a nuvem, a gente já percebeu, tá? Que só tem um de cada, ó. Um boné, um repelente, um laser, uma bolsa e uma lanterna. Igual a nuvem, que também só tinha uma. E a gente já viu que o número 1 a gente representa com uma quantidade. E olha aí o exemplo, utilizando o livro. Um boné, uma lanterna, tá vendo? O número e a sua quantidade de objetos. Olha, bem simples, tá? A gente está no início do ano. Não pode começar já com coisas difíceis. E aí vamos contar as outras coisas. Aqui eu tenho peixinhos. Vamos contar quantos peixinhos tem aí, já que a aula de hoje é contagem. Vamos descobrir, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 peixinhos. E aí eu vou representar. Cadê o número 6? Tá lá, deixa eu ver. primeiro, não, lá na segunda fila, o primeiro, de lá para cá. Aqui, peguei. Obrigada, professora Isa. Olha aqui, ó. 6. E aí, para representar os peixinhos, substituir os peixinhos por pompons, tá? Vou pegar só pompons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, ó, numeral 6, algarismo 6, 6 pompons para representar o número que eu estou colocando aqui, tá certo? O número 6 representa com a quantidade 6. E se eu quisesse representar a quantidade, o número 0? Eita, professora Josiane, o número 0 é a ausência de quantidades. Então, eu não tenho nada que representar. 0 não significa é nada, tá certo? É a ausência de quantidade. Nos outros, do 1 em diante, eu posso representar a quantidade. Mas o 0 não. Por isso que eu disse que é a ausência de quantidade. Vamos lá. Quantos jarros eu tenho aqui nessa cena? Eu tenho 2. Chega bem pertinho aí da tela para contar. E vamos representar a quantidade, o número e a quantidade. Olha aqui, ó, número 2, 2 jarrinhos. E agora, ó, 2 jarrinhos representados com pompons, tá certo? Vamos avançar, tá? E aí eu tenho uma outra página do livro agora, tá? Mas aonde você vai com tudo isso? Apenas a gente e pouca coisa é o suficiente. Veja, esta é a sua escola. Vamos nos divertir muito, monstro. Até logo. E aí é possível descobrir a quantidade, só que agora eu não quero a quantidade de objetos, eu quero a quantidade de pessoas que aparecem na cena. Vamos contar as crianças que aparecem. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui pequenininho, 8. Com a outra menina que está com o caderno, 9. E vamos representar o número e a sua quantidade. Está aqui, ó, número 9. Vou pegar agora uns pompons laranjas, né? Bem colorido, para representar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viu como é fácil? Mas, professora Josi, eu vou precisar disso? Vai precisar disso, sim. Mas na frente. Você vai saber o que cada número representa, a quantidade que ele representa para fazer somas, para fazer subtrações e assim por diante, tá?
Então, vamos conhecer agora a família do número 10. Olha, a gente fez o início, tá? A gente viu os números de 0 a 9. A gente viu que o nosso sistema de numeração decimal do 0 ao 9, né, é base 10. E com esses algarismos eu posso representar qualquer número. E agora a gente vai continuar, né? Na primeira aula a gente viu, conheceu os números de 0 a 9. Hoje eu relembrei e agora a gente vai continuar a família do 10, tá? Que é o que a gente vai aprender um pouquinho mais hoje. E aí, ó, vou representar a família do 10, o número, e ele em material dourado. E esse material dourado vocês têm aí na escola. Pode correr, procurar esse material dourado, tá? Na sua escola para trabalhar. Vocês vão precisar dele bastante durante o ano. Então, 10, uma barrinha de material dourado. 11, uma barrinha e um cubinho. Esse cubinho azul, que está aqui em azul, ele representa a unidade. E a barrinha representa a dezena, que mais na frente a gente vai se aprofundar um pouquinho, tá? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, tá? E aí a gente pode ver, ó, vamos representar. 10. Se eu boto o 10, É um primeiro, e o obrigada, zero, professora né? Iris. Olha aqui, ó, eu precisei do número 1 e do número 0 para formar o número 10, certo? Acho que está o inverso. Na tela Não, tá certo, né? Só tá de cabeça para baixo. O 0. Ah, obrigada, professora Iris. É porque a gente Isso é a vê TV, né? invertido. A gente vê invertido, diferente de vocês. E aqui eu vou tirar, ó, vou colocar um outro número 1 que eu trouxe, e aí eu tenho o Fica número 11. E assim por diante. Olha aí, tá vendo? A família do 10 sempre vai começar com o número 1 na frente. E aí a gente só vai trocar, tá, as unidades, tá? Aqui o 1, esse 1 está representando a dezena. E aqui eu vou trocar só as unidades e aí vou aumentando ou diminuindo o número. Aqui eu botei o 1, fez o 11. Se eu tirar 12. esse e colocar o número 2, eu vou formar o número 12. Tirando o 2, por exemplo, colocando 4, vou formar o 14. E assim em diante. E aí você vai perceber que cada família vai começar sempre com o mesmo número da dezena aqui. Por exemplo, essa é a família do número 10, ele começa com o número 1 na frente, né, a dezena. Se for a família do número 20, vai sempre começar com um 2 aqui na frente, certo? No lugar da dezena vai ter o número 2. E aí, vamos relembrar o que aprendemos hoje? Relembramos os números naturais. A gente viu que os números naturais vai de 0 a 9, que com eles a gente pode representar qualquer algarismo, tá certo? Realizamos a contagem de elementos em cada coleção. A gente viu nas imagens do livro que a gente trabalhou, que é o Monstro das Cores Vai à Escola. Pegamos algumas páginas do livro e representamos a quantidade que aparecia de objetos que o monstro estava levando para a escola ou pensava que precisava levar para a escola, tá? Conhecemos a família do 10, a gente viu que a família do 10, sempre o primeiro número, o número da dezena, vai começar com o 1, e os outros que são os que representam a unidade é que vai fazer a troca, cada um que eu vou trocando eu vou tendo um novo número, certo? Agora vamos para o desafio. Com a ajuda de um adulto, escreva a quantidade de brinquedos. Aí eu tenho uma imagem com vários brinquedos. E aí você vai ter que contar para poder descobrir a quantidade de brinquedos que tem aí. Eu tenho avião, eu tenho bola, eu tenho urso, carrinho, catavento, tá certo? Um trenzinho, um urso, uma pipa. E aí você vai ter um ioiô, que eu vi agora. Você vai ter que contar de um por um, tá? Ou do seu jeitinho, de outro jeitinho, se você souber, e descobrir a quantidade de brinquedos que tem aí. E registrar em número, tá? Aí eu botei a quantidade e eu quero que você registre em número. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigada, professora Iris. Por nada, professora Josi. É sempre muito bom estar aqui e aprender mais um pouquinho. Vocês fiquem atentos que ainda tem aula por aí, viu? Beijos no coração e até a próxima aula. Isso mesmo. Fica aí ligadinho que ainda tem aula da professora Kátia. Tchau e até a próxima aula.